Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Biologia. Este é o projeto Estudar Juntos, uma iniciativa do Instituto Federal do Maranhão, do Campus Santa Inês. Eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos falar sobre a replicação do DNA. Bom, na aula passada nós discutimos um pouco sobre a estrutura do DNA, a estrutura da molécula de DNA, a molécula de RNA, e hoje a gente vai falar um pouco de como essa molécula age, né? Na verdade, ela tem momentos, ações diferentes, né, dentro da célula, e uma delas é a replicação. Ocorre um processo com ela que é a replicação, que é formar réplicas, cópias do DNA. A gente usa muito também o termo duplicação do DNA, que o DNA ele é uma estrutura que contém a informação genética e que em algumas circunstâncias, como a multiplicação celular, no caso, né, uma célula vai se dividindo, dando origem a duas, a quatro, oito e por aí vai. O DNA, a informação genética que essa célula tem, precisa se duplicar para que ela consiga passar essa informação para as células filhas. Tá? Mas antes a gente vai recapitular um pouquinho aqui alguns detalhes sobre a estrutura do DNA para a gente poder compreender melhor a replicação do DNA. Vamos lá então. Primeiro a gente viu que o DNA é o ácido desoxirribonucleico, né, uma molécula que é organizada, se enquadra tem uma forma de estruturação que é o polímero. Né, o polímero é uma macromolécula que é formada pela união de moléculas menores. Essas moléculas menores são os monômeros. Então, polímeros são formados pela união de monômeros. Se o polímero é o DNA, ele é formado pela união de unidades menores, que são os nucleotídeos. Tá? Então, nucleotídeo é o nome do. É, o, é a molécula, a unidade do polímero DNA. Como que é o nucleotídeo? O nucleotídeo é formado por uma molécula de fosfato, aqui representado pela letra P, ligada a uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, que no caso do DNA é a desoxirribose, representado pela letra D. Então, é um fosfato ligado a uma pentose, e essa pentose é ligada a uma base nitrogenada. Essa é a unidade do DNA, é a estrutura de um nucleotídeo de DNA. Só que existe variação aqui na base nitrogenada. Existem 4 tipos no DNA: a adenina, a timina, a guanina e a citosina. E a gente representa aqui as bases nitrogenadas pela letra inicial dela. Nessa imagem desse nucleotídeo de DNA, a base nitrogenada, representada pela letra G, é a guanina. Tá? E existe e as bases nitrogenadas são complementares a outras. A complementar a guanina, a letra G, é a citosina, do outro lado. Então quer dizer que isso aqui tem um nucleotídeo carregando a base guanina, do outro lado, ligado a ela, tem um nucleotídeo carregando a base citosina. Se de um lado existe um nucleotídeo carregando a base adenina, do outro lado encaixa nela um nucleotídeo carregando a base timina. Tá? Então são as bases complementares. A adenina encaixa na timina e a citosina encaixa na guanina. Tá? E que esses nucleotídeos eles se unem uns aos outros e assumem em um formato final, né, que é a dupla hélice do DNA, né, que é formada por duas fitas dispostas em espiral e elas são unidas pelo centro. E a gente acabou de ver aqui então que essa união se dá entre as bases nitrogenadas complementares. Se a gente comparar, fazer uma analogia aqui comparando a molécula de DNA com uma escada, fica parecendo uma escada em espiral. E que os degraus dessa escada aqui, que é a região central, são justamente os degraus representam justamente a união entre as bases nitrogenadas, né? Guanina com citosina, timina com adenina, tá? Outra coisa que nós vimos na aula passada também foi com relação à molécula da base nitrogenada, porque existem bases nitrogenadas que são maiores, no caso a adenina e a guanina, que são formadas pela união de dois anéis. Então aqui tem um anel na guanina unido a outro anel, a mesma coisa na adenina, um anel aqui ligado a outro anel. Isso faz a molécula delas serem maiores. Elas derivam de uma substância chamada purina, por isso elas são chamadas de bases púricas.
Bases púricas, no caso adenina e guanina, se ligam, se complementam a bases pirimídicas, que são menores, elas derivam de uma substância chamada pirimidina, e elas são menores que as púricas porque elas não têm dois anéis como as púricas, elas só têm um anel, como a citosina e a timina. Então, bases púricas, adenina e guanina, são maiores, se ligam a bases pirimídicas, que são menores, timina e citosina. Adenina liga a timina, citosina liga a guanina, ok? Bom, tendo essa informação, a gente também não pode deixar de fazer essa relação nunca. Se de um lado tem a adenina, ela é complementar à timina e a citosina é complementar à guanina e vice-versa, tá? É uma forma de guardar isso, a gente pode usar usando as iniciais. A de adenina, a gente pode falar de água tônica, coca gelada. Nessa sequência, água tônica, coca gelada, fazendo esse quadrado aqui, né, com essas iniciais água, tônica, coca gelada, a gente separa do lado esquerdo aqui as bases púricas, que são maiores, e do outro lado as bases pirimídicas, que são menores. Então a gente consegue memorizar assim mais fácil quais são as púricas e quais que são as pirimídicas, tá? Fazendo esse quadradinho, água tônica, coca gelada. Bom, então a partir do momento que a gente sabe que existem as bases complementares e que existem duas fitas de DNA, aqui, se a gente voltar na imagem, nesse pedaço aqui, ó, daqui para baixo da imagem, a gente consegue ver que existe a fita do lado direito e existe a fita do lado esquerdo. Claro que essas posições se intercalam porque a molécula é espiral, né? Então vai mudar de local, mas eu peguei só essa região aqui. E que se a gente desenrolar ela, ela vai ficar plana, é uma escada plana. E que eu também já disse para vocês que o nucleotídeo do DNA ele é denominado pelo nome da base nitrogenada que ele carrega. Então, eu posso representar o nucleotídeo que carrega adenina apenas pela letra A, o nucleotídeo que carrega a timina apenas pela letra T, o que carrega o guanina apenas pela letra G, e assim a gente pode construir as moléculas de DNA, as sequências das moléculas de DNA. Como, por exemplo, aqui ó, eu posso falar assim que esse pedaço de DNA é o pedaço que eu posso representar como C, C, T, A, G. A outra fita do outro lado que é complementar, eu posso falar que simplesmente ela é a fita G, G, A, T, C, nessa sequência. Tá? Porque as questões do Enem, de outros vestibulares, muitas vezes elas trazem apenas essa informação. E é assim que a gente desenvolve as questões. Tá? Ela vai trazer só um lado da fita e a gente tem que completar o outro lado. Por exemplo, se existe um lado da fita que tem a sequência G de guanina, segundo nucleotídeo, A de adenina, terceiro nucleotídeo, T de timina, quarto nucleotídeo, C de citosina, e o quinto nucleotídeo por aí vai, C, T, A, 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 G, A, T, T, A, C, C, A, C. A gente viu que um lado da molécula de DNA tem essa sequência, essa ordem aqui, do primeiro ao último nucleotídeo. Tá? A partir do momento que a gente sabe essa sequência, conhecendo as bases complementares entre si, a gente consegue construir o outro lado da molécula. Como assim? Se desse lado a gente tem a base nitrogenada guanina, representada por G, do outro lado, só quem pode aparecer aqui vai ser a citosina. Passou para o próximo nucleotídeo, eu sei que aqui tem a adenina. Quem pode estar do outro lado? Só pode ser a timina. Passando para o próximo, timina está na molécula, é o terceiro nucleotídeo. Do outro lado da fita, quem que pode estar lá encaixado? Só a adenina. Quarto nucleotídeo, citosina. Quem que pode estar do outro lado? Guanina. Então, vamos construir o outro lado aqui. Se tem C, do outro lado tem G. Se tem T, do outro lado tem A. Se tem A, do outro lado tem T. Se tem A, do outro lado, T. Se tem A, T. G, C. A, T. T, A, T. A, A, T, C. G, C. G,
A, T, A, T, C, G. O que a gente pode concluir então? Se conhecemos uma sequência, uma das fitas do DNA, a partir do conhecimento sobre quais são as bases complementares entre si, a gente consegue construir o outro lado da molécula e saber qual é a sequência do lado de lá, ok? Bom, vamos ver como que ocorre o processo de duplicação do DNA. Antes eu tinha mostrado para vocês aqui a imagem da dupla hélice, né, que o DNA é uma escada em espiral, e que se a gente desenrolar essa escada, ela vai ficar plana, nesse aspecto aqui, semelhante àquela escada que a gente reta, que a gente coloca, apoia uma região no chão e o outro lado no muro ou em cima da casa, no telhado, para subir em cima da casa. Okay? Então, os degraus da escada estão aqui no meio, e os degraus da escada do DNA, como eu falei para vocês, representam as bases nitrogenadas que se complementam. Então, são duas fitas. A fita do lado esquerdo aqui dessa imagem se complementa com a fita do lado direito aqui dessa imagem. Então, se houver necessidade de duplicação do DNA, quando que o DNA vai precisar se duplicar? Bom, depende de qual é esse DNA e de onde ele está. Se ele for o DNA principal da célula, se ele for o DNA, por exemplo, de uma célula nossa, de uma célula sua, essa célula vai precisar se duplicar. Então, esse DNA está no núcleo da sua célula. Vai se duplicar por quê? Porque você pode estar em fase de crescimento, suas células estão se multiplicando, você está aumentando a quantidade de célula, você está num processo de regeneração de algum órgão, você se lesionou, cortou a pele, então ocorre uma cicatrização ali, está ocorrendo uma regeneração. Então, as células estão multiplicando, elas precisam formar cópias dela para poder cicatrizar e ocupar o local daquelas células que morreram quando abriu o ferimento. Então, quando uma célula vai dar origem a novas células, ela vai formar cópias dela. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que duplicar o seu DNA, porque cada célula tem um conjunto de DNA no seu núcleo, no caso, uma célula sua, né, uma célula eucariótica animal. Ela duplica o DNA, fica com duas cópias desse DNA que ela tem, depois ela separa. Uma cópia vai para uma célula filha e a outra cópia vai para outra célula. Tá? Então esse é um dos exemplos de duplicação de DNA. O DNA também ele pode ser duplicado com outros motivos, como por exemplo, existe DNA nas mitocôndrias e nos cloroplastos, né, que são organelas das células. Se as células precisarem aumentar a sua quantidade de mitocôndrias por algum motivo ou de cloroplastos, primeiro vai do cloroplasto e a mitocôndria, né? Vão duplicar o seu DNA e depois se dividir e formar dois cloroplastos novos, duas mitocôndrias novas. Isso vai depender da necessidade da função daquela organela. A mitocôndria está relacionada com produção de energia na célula e o cloroplasto com a realização da fotossíntese nos vegetais. Tá? Então, o DNA ele vai precisar se duplicar. Então vamos focar mais aqui na duplicação das células. As células precisam aumentar em quantidade. A primeira coisa que ela tem que fazer então para formar novas células a partir dela, duplicar o seu DNA, e o seu DNA está aqui, é o DNA original, que aqui nessa imagem está representado por uma molécula azul escura. Tá? Então aqui está mostrando uma escada azul mais escura. Por que eu estou falando isso? Porque vai aparecer um azul mais claro já já. Vamos um passo de cada vez. Tá? Então, e o DNA tem duas fitas. Né? Aqui a gente colocou ela no plano. Uma fita tem a seguinte sequência: A, C, T, A, G. Formam a sequência do lado esquerdo da molécula. A outra fita que se complementa a essa sequência é T, G, A, T, C. E é assim porque se de um lado tem A, aqui tem T, se aqui tem C, do outro lado é G, se aqui tem T, do outro lado é A, se aqui tem A, do outro lado é T, se aqui tem G, do outro lado é C. Essa é a estrutura da molécula original. Precisou duplicar, começa a participação de enzimas. A primeira enzima que vai aparecer aqui é a enzima helicase. A enzima DNA helicase. O que ela faz? Ela quebra a hélice de DNA. Nós vimos aqui também na aula anterior que as
bases nitrogenadas que se encaixam, elas se ligam através de ligações de hidrogênio. Então, se a adenina aqui nessa imagem inicial está ligada à timina, elas estão unidas entre si por ligações de hidrogênio. A mesma coisa com a citosina e a guanina e todas as outras demais que se complementam ali. Então, o que a DNA helicase faz é justamente romper essas ligações de hidrogênio. E se ela rompe, ela vai separar aqui, ó. Inicialmente a guanina estava ligada à citosina. Se ela rompe a ligação de hidrogênio, ela vai separar a guanina de um lado, citosina para outro, adenina para um lado, timina para outro. E assim ela vai separando os dois lados, as duas fitas da molécula de DNA. Então vão ficar duas fitas separadas. De um lado, uma fita contendo a sequência A, C, T, A, G. Do outro lado, a outra fita contendo a sequência T, G, A, T, C. Bom, a gente pode fazer uma comparação também aqui como se fosse um zíper. Um zíper, a molécula de DNA que ela seria um zíper fechado, e a DNA helicase, ela seria como se fosse o fecho do zíper que vai deslizar sobre o zíper e vai abrir o zíper, separando os dois lados, de um lado e de outro, o zíper aberto, ok? Bom, a partir dali, das duas fitas separadas, vai entrar outra enzima em ação. E essa enzima é a chamada DNA polimerase. Por que ela tem esse nome? Primeiro a gente viu que o DNA é um polímero, e o polímero é formado pela união de unidades menores que são os monômeros. E vimos também que se o polímero é o DNA, os monômeros são os nucleotídeos. Então ela vai unir nucleotídeos para construir um novo polímero de DNA. Porque qual é a situação atual? Agora eu não tenho o polímero inteiro do DNA, ele está dividido a metade aqui. Ó. Tem o lado esquerdo da molécula separada e o lado direito da molécula aqui separada. Então vai construir um novo polímero. O que a DNA polimerase vai fazer? Vamos pegar o lado esquerdo da molécula primeiro. Ó. O lado esquerdo, molécula azul escura. Como que a DNA polimerase vai agir para construir um novo polímero DNA? Ela vai começar a fazer a leitura do DNA antigo. Então ela vai pegar a molécula antiga, a parte da molécula que é antiga, que é a sequência azul escura, A, C, T, A, G, e ela vai começar a percorrer e olhar base nitrogenada por base nitrogenada. Ela vai analisar aqui então, a primeira, ela tem a base nitrogenada adenina. O que ela vai fazer? Vai pegar um nucleotídeo solto que está passando por ali naquele momento que carrega a base nitrogenada timina. Então, se ela está aqui agora nesse local e ela sabe que aqui tem uma adenina, ela pega uma timina que está passando por ali, vem aqui, traz para cá, encaixa e faz uma nova ligação aqui entre elas. Passa para o próximo nucleotídeo da molécula de DNA. Ela tem aqui a citosina, então ela vai pegar uma guanina que está passando por ali, encaixou aqui, passa para o próximo, ela tem uma adenina. Ela vai pegar um novo nucleotídeo que está passando por ali, adenina, e encaixa aqui. Passou para o próximo, tem uma adenina. Ela pega uma timina que está passando por ali e vai encaixando. Reparem que esses novos nucleotídeos que estão sendo encaixados estão representados aqui na molécula, nesse esquema, de cor azul clara, para mostrar justamente que eles são os novos nucleotídeos que estão sendo colocados um a um na molécula de DNA que está sendo construída. A mesma coisa acontece com a outra fita, né? Então vamos voltar aqui na imagem aqui da letra B. A helicase separou o lado direito do lado esquerdo. A gente vai pegar agora o lado direito aqui, analisar aqui nessa imagem para ver o que acontece. Enquanto eu falei para vocês que estava acontecendo com uma DNA polimerase com o lado esquerdo da molécula, outra enzima DNA polimerase vai fazer a mesma coisa do outro lado da molécula. Tá? Então ela vai encaixar aqui, vai começar a deslizar e vai percorrer. Se aqui tem uma timina, ela vai pegar uma adenina nova ali, que está passando por ali, e trazer para cá e encaixar. Passou para o próximo, tem uma guanina. Vai pegar uma citosina que está passando por ali e vai encaixar. Se tiver uma adenina, ela pega uma timina nova que está passando por ali e encaixa. Passou para o próximo, timina, ela reconhece, ela faz a leitura que é timina, pega uma nova adenina que está passando por ali, passou para o próximo, tem uma citosina, ela pega uma guanina nova que está passando por ali e vai encaixar aqui. Então, a DNA polimerase ela faz a leitura da fita antiga e um a um vai acrescentando novos nucleotídeos na molécula.
Os novos nucleotídeos estão representados por azul claro. A molécula antiga está representada pela cor azul escura. Quando a DNA polimerase termina de adicionar esses novos nucleotídeos, qual vai ser o resultado? Duas moléculas novas de DNA. Essa molécula aqui já duplicada e a outra molécula aqui do lado direito duplicada também. O que a gente pode perceber aqui? Que para se formar duas novas moléculas de DNA, primeiro a DNA helicase abriu. Cada lado da molécula, o lado esquerdo e o lado direito, vai servir de molde para que a DNA polimerase, através desse molde aqui, da molécula antiga, comece a adicionar os novos nucleotídeos complementares. Do outro lado, a molécula antiga, quer dizer, vai servir de molde para que a DNA polimerase adicione os novos nucleotídeos complementares. Então, no final do processo, cada dupla fita de DNA, essa que é uma cópia dessa outra aqui, ela contém uma das fitas sendo a fita antiga, que serviu de molde para construir, no caso aqui a fita antiga azul escura, que serviu de molde para construir uma nova fita azul clara. Ou seja, para construir uma nova molécula de DNA, ocorreu a conservação da metade da fita antiga para construir uma segunda metade com novos nucleotídeos. Então, por isso, a duplicação do DNA se chama duplicação semi-conservativa. Ela conserva a metade da molécula antiga, que é a azul escura, para construir uma outra, que serve de molde para construir uma nova molécula, aqui representada na cor azul clara, ok? E como as bases são complementares, a gente volta aqui no DNA original aqui representado na letra A. Se de um lado tem letra A de adenina, do outro lado é T de timina. Se separou, aqui é a adenina, do outro lado só vai poder encaixar uma timina nova, que é o que aparece aqui na imagem C. Se era uma adenina, só pode encaixar uma timina nova. Essa timina aqui da molécula original, que foi aqui para o lado direito aqui separada, ela estava encaixada anteriormente como uma adenina. Se ela se separa dessa adenina, e a timina é complementar à adenina, ela só vai poder se complementar a uma adenina nova. Então, pelo fato de as bases hidrogenadas serem complementares, as duas novas moléculas aqui formadas pela duplicação semiconservativas, elas serão idênticas. Por exemplo, aqui, ó, dá para observar que se aqui tinha a adenina original, encaixou uma timina nova. Se tinha uma timina original, encaixou uma adenina nova. Independente de qual nucleotídeo é o novo ou o velho, o que vai representar? Em uma fita tem adenina ligada à timina, adenina ligada à timina. Na outra fita, citosina ligada à guanina, nessa cópia, citosina ligada à guanina. Timina ligada à adenina, timina ligada à adenina. Então, por aí vai, você vai observando aqui que essa molécula de DNA nova, dupla hélice, tem a mesma sequência, a mesma ordem de nucleotídeos dessa outra molécula nova. Então, elas são idênticas entre si, conservando a metade da molécula original para formar duas moléculas novas. Ok? Bom, esse foi o processo de duplicação de DNA. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo curtinho, tá? Mas antes aqui, só voltando aqui com uma informação aqui que esse esquema é um esquema didático, né? Então ele é para facilitar o entendimento, mas tem uma informação aqui que é importante saber para compreender o vídeo. Quando eu falei para você que para cada fita da molécula antiga entra uma DNA polimerase para adicionar novos nucleotídeos, aqui ó, entra uma DNA polimerase para esse lado esquerdo e entra uma DNA polimerase para adicionar os novos nucleotídeos da molécula do lado direito. Nessa imagem aqui, os dois está dando para perceber que os nucleotídeos novos eles estão sendo adicionados de cima para baixo aos poucos. Então aqui, primeiro adicionou a timina, que já está adicionada, está encaixando a guanina, que vai encaixar agora a adenina, e daqui a pouco a timina vai, então dá a impressão que é de cima para baixo. E do outro lado a mesma coisa, de cima para baixo também. Só que na verdade a duplicação ela tem sentidos contrários. Tá? Em uma molécula, na realidade o que acontece? Nas duas fitas originais, as que em azul escuro, enquanto uma duplicação a DNA polimerase percorre em um sentido de cima para baixo, na outra fita ocorre ao contrário, é de baixo para cima.
tá? Seria mais ou menos assim. A gente vai observar isso no vídeo agora, tá ok? Então, atenção aqui no vídeo. Aqui nesse vídeo está representada uma dupla hélice de DNA que vai ser duplicada. Então a primeira coisa que tem que acontecer é separar as bases hidrogenadas que estão unidas. Então a enzima helicase, aquela que eu falei que era o fecho do zíper, né, vai abrir a molécula separando as duas fitas. Uma vai para um lado, a outra fita para o outro lado. Os nucleotídeos novos estão passando por ali. Enquanto eles estão passando, eles vão chegar aqui agora em grande quantidade. A DNA polimerase vai fazer a leitura dessa fita, adicionando os novos nucleotídeos. Se tem timina aqui, ela vai colocar adenina, se tem guanina, citosina, e por aí vai, ela vai completando e construindo, formando uma nova fita. Voltando aqui um pouquinho o vídeo, enquanto essa DNA polimerase vai adicionando nessa fita, eu falei para vocês que do outro lado ocorre no caminho contrário, no sentido inverso. Seria de baixo para cima. Ó. DNA polimerase vai adicionando os novos nucleotídeos, se tem timina vai colocando novas adeninas, se tem guanina vai colocando citosina e por aí vai. Até que no final do processo tem-se duas novas fitas idênticas de DNA, porque uma cadeia antiga serviu de molde para construir a cadeia nova, uma cadeia antiga serviu de molde para construir uma cadeia nova. Tá? Então a duplicação é semi-conservativa, conservou metade da molécula original para construir uma molécula nova, e no final do processo tem duas moléculas idênticas. Ok? Então, muito obrigado, e até a nossa próxima aula. Nós vamos começar a abordar a expressão gênica na próxima aula, né? Como que o DNA tem os seus genes que ele se expressa. Então ele vai produzir o RNA, né, através do processo de transcrição, e o RNA vai produzir as proteínas com o processo de tradução. Então, até lá, bons estudos!